Imagine por um momento que você está olhando para o céu noturno. Entre bilhões de estrelas que cintilam à distância, algo completamente inesperado cruza o espaço. Não é um satélite, nem um asteroide conhecido. É um forasteiro. Um viajante que não nasceu aqui, que não pertence ao nosso Sol, e que talvez já tenha atravessado os arredores de outros mundos muito antes de passar pelo nosso. Esse visitante é o cometa interestelar 3I Atlas, o terceiro objeto já registrado, vindo de outro sistema estelar, e talvez o mais misterioso de todos. Diferente dos cometas comuns que orbitam o Sol em trajetórias previsíveis, o 3I Atlas surgiu repentinamente, vindo das profundezas geladas do espaço interestelar. E quando os astrônomos perceberam sua origem, uma pergunta inevitável surgiu. Como um objeto vindo de outra estrela vem parar aqui no nosso quintal cósmico? A resposta está escrita nas entrelinhas do universo. Estrelas nascem, vivem e morrem, e durante esse ciclo caótico, cometas e asteroides podem ser lançados ao espaço como pedacinhos perdidos de sistemas estelares distantes. Com o tempo, milhões ou até bilhões de anos, esses fragmentos cruzam o vazio entre as estrelas, até por acaso serem capturados momentaneamente pela gravidade de um sistema como o nosso. Assim como aconteceu com Oumuamua e o 2I Borisov, agora é a vez do 3I Atlas nos visitar. Mas esse não é apenas um espetáculo raro. É uma oportunidade científica sem precedentes. Ao estudar objetos como o 3I Atlas, conseguimos analisar materiais que se formaram em torno de outras estrelas, talvez sob condições completamente diferentes das do nosso sistema solar. É como se o universo tivesse enviado uma amostra grátis do que existe lá fora, direto para nossa porta. E quanto mais descobrimos sobre ele, mais nos aproximamos de entender o nascimento dos planetas, a formação de sistemas solares e até mesmo a origem da vida. A grande questão é, com que frequência esses visitantes aparecem? A resposta pode te surpreender. Estudos indicam que cometas e objetos interestelares podem cruzar nosso sistema com mais frequência do que imaginamos. Talvez um a cada poucos anos, mas a maioria passa despercebida, silenciosa, como sombras que cortam a escuridão. Foi só com o avanço dos telescópios e algoritmos de rastreamento que começamos a identificar esses viajantes cósmicos, e cada um deles pode conter segredos que desafiam tudo o que achamos que sabíamos. Neste documentário, embarcaremos nessa jornada para entender o que é o 3I Atlas, o que ele pode nos revelar e por que sua visita é tão importante. Mas essa é apenas a primeira história que vamos contar, porque, ao olhar para as estrelas, acabamos nos deparando com mais perguntas do que respostas. E por isso, tentaremos desvendar mais 3 grandes mistérios do universo. Vamos explorar o gigantesco vazio cósmico que envolve a Via Láctea, uma região tão imensa e silenciosa que nos faz questionar nosso lugar no cosmos. Após isso, vamos encarar o paradoxo de Fermi e a intrigante questão: por que, com tantos planetas por aí, ainda não encontramos nenhum sinal claro de vida inteligente? E por fim, vamos mergulhar nos mistérios de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema cuja existência pode ter moldado todo o destino da Terra e talvez da própria vida. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem incrível até alguns dos mistérios do universo. Na noite de 1º de julho de 2025, astrônomos utilizando o telescópio Atlas, no Chile, detectaram algo incomum. Um minúsculo ponto em movimento
logo além da órbita de Júpiter. À primeira vista, parecia uma observação rotineira, apenas mais um asteroide ou cometa cruzando o sistema solar. Mas em poucas horas, ficou claro para os cientistas que estavam diante de algo extraordinário. Um cometa vindo não do nosso sistema, mas do vasto espaço entre as estrelas. Batizado de 3I Atlas, esse viajante gelado é apenas o terceiro objeto interestelar já identificado, e poucos dias após sua detecção, já se tornou uma sensação mundial no meio astronômico. E agora, com as observações recentes feitas pelo telescópio Hubble, ele pode ajudar a resolver os mistérios deixados por seus dois antecessores, Oumuamua e o cometa Borisov. Mas afinal, como sabemos que o 3I Atlas é interestelar? Quais foram as descobertas feitas pelo Hubble? E o mais importante, existe algum perigo para a Terra? Não é difícil determinar se um corpo pertence ou não ao sistema solar. Basicamente, o que determina isso, e que inclusive foi o que entregou o 3I Atlas, é o movimento. A maioria dos cometas, asteroides e planetas do sistema solar orbita o Sol em trajetórias elípticas, com a velocidade equilibrada pela gravidade solar. O 3I Atlas, no entanto, está se movendo rápido demais, cerca de 60 km por segundo em relação ao Sol. Isso é muito acima da velocidade de escape para sua posição atual, o que significa que ele não está preso gravitacionalmente. Ele está apenas de passagem. Sua trajetória é classificada como hiperbólica, definida matematicamente pela excentricidade orbital. Para resumir, órbitas circulares têm excentricidade zero, elipses entre 0 e 1 e trajetórias parabólicas exatamente 1. Qualquer valor acima de 1 é hiperbólico. O 3I Atlas, no caso, tem excentricidade estimada acima de 6, um forte indício de origem interestelar. Mas como sabemos que é um cometa e não apenas uma rocha seca? Classificar o 3I Atlas como cometa significa que ele é um corpo gelado que reage ao calor solar. À medida que a luz aquece sua superfície, os gelos voláteis sublimam, liberando gás e poeira que formam a coma, uma nuvem de poeira que se forma ao redor do núcleo do cometa e, às vezes, uma cauda. Observações iniciais, anteriores às do Hubble, revelaram uma leve névoa ao redor do objeto, sinal do início de atividade cometária. Mais de 100 observações de diferentes partes do mundo confirmaram indícios de coma e uma pequena cauda, marcas típicas de um cometa que começa a perder material ao se aproximar do Sol. A União Astronômica Internacional rapidamente o classificou oficialmente como C2025N1, seguindo seu sistema padronizado para nomear novos cometas. O prefixo C indica que é um cometa não periódico, ou seja, sem retorno previsto. O número 2025 indica o ano da descoberta. Já N1 se divide em duas partes. A letra N representa a primeira quinzena de julho, e o número 1 indica que foi o primeiro cometa não periódico descoberto nesse período. O brilho também reforça sua natureza cometária. Embora a luminosidade não revele o tamanho com precisão, já que a poeira reflete luz, ela indica atividade. As estimativas atuais sugerem que o núcleo tenha entre 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro, possivelmente o tornando o maior objeto interestelar já observado. No entanto, se formos levar em consideração os cometas do Sistema Solar, ele não é tão grande assim, principalmente quando comparado com cometas como o Hale-Bopp, que tem um núcleo muito maior. No momento da descoberta, o 3I Atlas estava a cerca de 670 milhões de quilômetros da Terra, dentro da órbita de Júpiter. No dia 29 de outubro de 2025, ele atingirá o periélio, o ponto mais próximo do Sol, a 1,36 unidades astronômicas, cerca de 206 milhões de quilômetros, uma posição entre as órbitas da Terra e de Marte. Felizmente, ele não chegará a menos de 1,88 unidades astronômicas da Terra,
mas continuará sendo monitorado de perto. Esse será o momento ideal para coletar dados espectroscópicos, que podem revelar detalhes sobre sua composição química. Já no início de dezembro, deverá reaparecer, oferecendo nova janela de estudo antes de começar a se apagar e seguir rumo ao espaço interestelar. Ele deve permanecer visível a grandes telescópios até o início de 2026, antes de desaparecer na escuridão para sempre. Antes do 3I Atlas, apenas 2 objetos interestelares foram confirmados, e ambos muito diferentes entre si. O primeiro foi Oumuamua, descoberto em outubro de 2017. Sua trajetória não deixava dúvidas quanto à origem interestelar, mas o que surpreendeu foi seu comportamento incomum após passar pelo Sol. Ao contrário da maioria das rochas espaciais, Oumuamua apresentou uma aceleração sutil, como se algo o empurrasse para longe do Sol. Esse tipo de aceleração não gravitacional costuma ser causado por jatos de gás liberados quando o gelo de um cometa sublima. Mas havia um problema. Oumuamua não mostrava coma nem cauda, ou seja, ele não possuía os sinais típicos de sublimação de gelo. Para aumentar o mistério, as mudanças no seu brilho ao longo do tempo indicavam que ele estava girando e tinha um formato extremamente incomum, alongado como um charuto ou achatado como uma panqueca, algo nunca antes observado em um objeto natural. Essas características estranhas deram origem a diversas teorias, incluindo a de que, na verdade, se tratava de uma nave alienígena. Alguns cientistas sugeriram que gelos exóticos, como de hidrogênio ou nitrogênio, poderiam ter sublimado sem deixar vestígios visíveis. Mas, claro, a hipótese que pegou mesmo foi que esse objeto era, na verdade, uma nave de seres de outro planeta. Obviamente, essa ideia não foi longe. Hoje, a maioria dos pesquisadores concordam que Oumuamua era um objeto natural, embora sua composição exata e sua origem ainda sejam um mistério. Depois, em 2019, veio o 2I Borisov. Descoberto por um astrônomo amador, ele parecia e se comportava exatamente como um cometa comum, com uma coma brilhante e uma longa cauda de gelo rica em carbono. Para muitos, foi um alívio. Borisov confirmou expectativas antigas sobre como deveria ser um cometa interestelar. Além disso, provou que o nosso sistema solar não é único na produção de corpos gelados capazes de sobreviver a viagens pelo espaço interestelar. Juntos, Oumuamua e Borisov revelaram que objetos interestelares podem ser extremamente variados, alguns rochosos e enigmáticos, outros gelados e familiares. Agora, o 3I Atlas surge como um terceiro ponto de referência, essencial para entender quais características são comuns e quais são exceções. Felizmente, ainda temos tempo de sobra para fazer observações, e foi exatamente isso que o Hubble fez. Então, o que será que o telescópio viu nesse visitante interestelar? O Hubble capturou imagens de alta resolução mostrando uma coma típica, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, e o início da formação de uma cauda, algo comum quando esses corpos se aproximam do Sol. Mas a grande peculiaridade é a velocidade, que, como vimos, é de cerca de 60 km por segundo, ou 209 mil km por hora, um recorde absoluto como o cometa mais rápido já registrado. Apesar da velocidade extrema, o 3I Atlas apresenta comportamentos típicos de cometa. Ao se aproximar do Sol, o calor faz com que seus gelos sublimem, liberando gases e poeira que formam a coma e a cauda. Essa combinação, alta velocidade e atividade cometária, oferece aos cientistas uma oportunidade rara de estudar um objeto interestelar antes que ele desapareça para sempre. O que o torna especialmente intrigante é que seu material se originou fora do nosso sistema solar. Já foi detectado vapor d'água, confirmando o mesmo comportamento de sublimação visto nos cometas locais. Porém, sua composição química pode ser diferente, possivelmente contendo moléculas à base de carbono.
e compostos orgânicos complexos incomuns por aqui. Essas pistas ajudam a entender a química de outros sistemas estelares. À medida que se aproxima do Sol, o 3I Atlas ficará ainda mais ativo. Astrônomos vão monitorar a ejeção de gases para entender melhor sua composição e compará-la com a de cometas do nosso sistema solar. Isso pode revelar mais sobre os blocos de construção de planetas e outros corpos celestes em sistemas distantes. O 3I Atlas chega em um momento perfeito, com tecnologias de observação muito mais avançadas. Astrônomos estão mais preparados do que nunca para estudar esse visitante passageiro, e ele pode ajudar a responder questões deixadas em aberto por Oumuamua. Primeiro, sua natureza cometária, com coma e cauda visíveis, contrasta diretamente com a inatividade de Oumuamua. Se o 3I Atlas se comportar como um cometa típico vindo de outra estrela, como aparentemente está acontecendo, isso pode indicar que Oumuamua foi um caso atípico, talvez um fragmento de um corpo maior ou moldado por condições extremas no espaço. Por outro lado, se o 3I Atlas apresentar comportamentos estranhos ao se aproximar do Sol, como aceleração inexplicável ou composição química incomum, isso pode sugerir que Oumuamua não era tão singular assim. Além disso, ao comparar a composição química do 3I Atlas com a de Borisov e cometas do nosso próprio sistema, os cientistas poderão avaliar se sistemas planetários em toda a galáxia formam gelos e compostos orgânicos semelhantes, ou se cada sistema tem uma química única. Como vimos, esse tipo de pesquisa oferece pistas diretas sobre como planetas se formam ao redor de outras estrelas. O cometa 3I Atlas pode ser apenas o terceiro objeto interestelar já detectado, mas graças a uma nova geração de telescópios, ele pode em breve ser apenas um entre muitos. No centro dessa nova era está o Observatório Vera Rubin, atualmente em fase final de construção no Chile. Diferente de qualquer telescópio anterior, ele conta com uma câmera de 3,2 gigapixels e um campo de visão extremamente amplo, capaz de mapear todo o céu noturno em poucos dias. Isso permitirá identificar rapidamente objetos transitórios e velozes, como visitantes interestelares, muito mais cedo e com maior frequência do que os observatórios tradicionais. Mesmo antes de entrar 100% em operação, o Rubin já mostrou seu potencial. Em poucas horas de observação, identificou mais de 2.100 novos asteroides. Quando estiver funcionando a todo vapor, deve aumentar drasticamente o número de descobertas de asteroides, cometas e objetos interestelares. Em vez de esperar anos entre cada detecção, os cientistas esperam encontrar múltiplos visitantes interestelares a cada década, ou até a cada ano. Aumentar essa amostra é fundamental. Hoje, com apenas 3 objetos conhecidos, os astrônomos trabalham com um conjunto estatístico minúsculo. Com mais exemplos, será possível classificar melhor esses visitantes, rastrear suas prováveis origens e construir um panorama muito mais completo de como planetas e cometas se formam e como são lançados para o espaço profundo. Enquanto o 3I Atlas cruza nossos céus nos próximos meses, astrônomos do mundo todo estarão atentos, tentando desvendar mais segredos cósmicos. E graças a ferramentas mais avançadas, telescópios mais poderosos e futuras missões espaciais, estaremos mais preparados do que nunca para receber o próximo viajante vindo das estrelas. Embora apenas 3 objetos interestelares tenham sido detectados até hoje, estima-se que até 10.000 possam estar passando pelo sistema solar a qualquer momento. A maioria é pequena ou distante demais para ser detectada, mas futuros telescópios, como o Observatório Vera Rubin, no Chile, devem identificar muitos outros, tornando comuns as oportunidades de estudo. O 3I Atlas não é apenas um cometa. É um viajante interestelar que nos oferece um raro vislumbre de outro sistema estelar.
Enquanto cruza nossa vizinhança, ele fornece dados valiosos sobre a composição e o comportamento de objetos vindos das profundezas do espaço, ajudando a refinar nosso entendimento sobre a formação de mundos. Embora sua visita seja breve, ela marca um avanço importante na nossa capacidade de detectar e estudar mensageiros vindos de outras estrelas. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Agora imagine se cada uma delas tivesse pelo menos um planeta em sua órbita. Isso significa que poderíamos ter até 400 bilhões de planetas só na nossa galáxia. Mas a coisa fica ainda mais insana. Alguns estudos apontam que o universo tem trilhões de galáxias, o que significa que o número total de estrelas lá fora é simplesmente astronômico. Os cientistas até estimam que existam mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E se cada estrela tiver pelo menos um planeta, bom, o universo pode muito bem estar lotado de mundos incríveis. Agora vem o detalhe estranho. Com essa quantidade absurda de planetas, até agora não recebemos nenhuma mensagem de aliens, nenhum olá intergaláctico, nenhum sinal de fumaça cósmico, simplesmente nada. Essa situação bizarra, onde as chances de encontrarmos vida alienígena parecem altas, mas nenhuma evidência aparece. É chamada de paradoxo de Fermi. Em resumo, onde está todo mundo? Mas calma, pode haver uma pista para resolver esse mistério. Cientistas descobriram que nossa galáxia está localizada perto do centro de um imenso vazio cósmico chamado de vazio KBC. Esse vazio tem impressionantes 2 bilhões de anos-luz de diâmetro e desafia algumas das ideias mais básicas da cosmologia. A existência de um espaço tão vasto e praticamente sem galáxias levanta grandes questões sobre o Big Bang, sobre como as galáxias se espalham e até sobre a própria expansão do universo. Mas o mais intrigante é que esse vazio pode ajudar a explicar 2 dos maiores enigmas da astronomia: a tensão de Hubble e o paradoxo de Fermi. Então, como os astrônomos descobriram que vivemos dentro de um vazio cósmico? Porque o vazio KBC desafia nosso modelo padrão da cosmologia? E o mais importante, como ele pode explicar o motivo de ainda não termos recebido um oi de outra civilização? O vazio KBC foi detectado por meio de mapas tridimensionais da distribuição de galáxias no universo próximo. Essa descoberta revolucionária foi feita por Ryan Keenan, Amy Barger e Lenx Cowie, que usaram levantamentos do desvio para o vermelho das galáxias, uma técnica que mede como a luz das galáxias é esticada pela expansão do universo. Isso permitiu identificar uma região gigantesca com uma quantidade significativamente menor de galáxias do que o esperado. Esse vazio é cerca de 7 vezes maior que um vazio cósmico típico. Inicialmente, a ideia de um vazio tão grande foi recebida com ceticismo, pois ela bate de frente com o modelo padrão da cosmologia. Bom, existem 2 grandes problemas. O primeiro é o princípio cosmológico, que pressupõe que a matéria está distribuída de maneira relativamente uniforme pelo universo, e a presença de um buraco tão grande na distribuição de galáxias desafia essa noção. O segundo problema envolve simulações cosmológicas. Elas sugerem que um vazio desse tamanho não deveria existir dentro do modelo atual do universo, conhecido como Lambda CDM. Segundo as previsões, as forças gravitacionais desse modelo não seriam suficientes para criar uma região tão vasta e vazia. No entanto, conforme mais observações foram feitas, a existência desse gigantesco vazio se tornou inegável. Diversos telescópios e levantamentos confirmaram que há, de fato, uma drástica falta de galáxias nessa região de 2 bilhões de anos-luz.
Mas, ao invés de ser um problema, os cientistas começaram a perceber que esse vazio pode, na verdade, ser a chave para resolver um dos maiores dilemas da cosmologia: a tensão de Hubble, um problema que vem intrigando os astrônomos há mais de 60 anos. Esse problema surge porque há uma grande discordância sobre a velocidade com que o universo está se expandindo. Para entender melhor, vamos dividir isso em partes. Desde o Big Bang, o universo está em expansão, e essa taxa é definida por um número chamado constante de Hubble, basicamente um limite de velocidade para o afastamento das galáxias. Existem duas maneiras principais de medir essa expansão. A primeira é o método direto, que analisa galáxias próximas, usando estrelas variáveis e supernovas para calcular distâncias e velocidades. Esse método sugere que a constante de Hubble é de cerca de 73 km por segundo por megaparsec. Isso significa que a cada 3,26 milhões de anos-luz, ou 1 megaparsec, a velocidade de uma galáxia aumenta 71 km por segundo. A segunda abordagem é o método indireto, que examina a radiação cósmica de fundo. Esse é um dos vestígios mais antigos e importantes do universo observável. Ele é composto por ondas eletromagnéticas de micro-ondas que permeiam todo o espaço conhecido, ou seja, um remanescente do Big Bang. Essa radiação viajou por 13,6 bilhões de anos e fornece uma visão do universo primitivo. Com base nisso, modelos cosmológicos estimam que a constante de Hubble deveria ser de 67 km por segundo por megaparsec. E aí vem a tensão. Não precisa ser o Einstein para perceber que esses dois valores não batem. Pode parecer uma diferença pequena, mas é estatisticamente significativa e muito além do aceitável. Isso gera incertezas na idade estimada do universo. Se a expansão for mais rápida, ele seria mais jovem, com cerca de 12,5 bilhões de anos. Se for mais lenta, teria aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa discrepância de 10% é um grande mistério no modelo cosmológico atual. A tensão de Hubble é importante, porque pode indicar falhas na nossa compreensão do universo. Talvez até algo que ainda não conhecemos, podendo envolver matéria escura, energia escura ou até mesmo a gravidade. Mas há uma possível explicação simples: nossa posição no universo. Vivemos dentro do vazio KBC, uma região com menos galáxias e matéria do que a média. Isso significa que há menos gravidade localmente, enquanto as áreas mais densas ao redor exercem uma força maior, puxando tudo para fora do vazio. Esse efeito pode criar a ilusão de que o universo está se expandindo mais rápido do que realmente está. Para tentar resolver isso, os cientistas mediram a densidade de matéria dentro do vazio KBC, até uma distância de 300 megaparsecs, e o que descobriram foi incrível. A densidade no vazio é cerca de 20% menor do que a média do universo. Em escalas maiores, essa menor densidade explica por que as medições locais da taxa de expansão parecem 11% maiores do que o valor real. Em outras palavras, o universo pode não estar acelerando tanto quanto pensamos. Nós é que estamos numa região peculiar, sendo puxados pelas galáxias ao redor. A existência do vazio KBC pode ser a peça-chave para resolver a famosa tensão de Hubble, mas ao mesmo tempo, ela desafia o modelo Lambda-CDM, que é o queridinho da cosmologia moderna. Esse modelo, baseado nas flutuações de densidade do universo primitivo e na distribuição uniforme da matéria em grandes escalas, simplesmente não prevê a formação de regiões tão vazias assim. Mas ao ajustar as flutuações iniciais e turbinarem a formação de estruturas em suas simulações, os cientistas conseguiram criar vazios como o KBC. Só que tem um problema. Quando fizeram isso, os resultados simplesmente pararam de bater com o modelo Lambda-CDM. Para dar um sentido a essa bagunça, recorreram a uma teoria alternativa chamada dinâmica newtoniana modificada, ou MOND. Essa teoria surgiu para explicar o movimento esquisito das galáxias, sem precisar recorrer à matéria escura.
Em vez de adicionar uma matéria invisível e misteriosa, o monde propõe mexer diretamente nas leis da gravidade de Newton. As diferenças básicas entre os dois modelos são as seguintes. Primeiro, o monde descarta a matéria escura, alterando a forma como a gravidade funciona em baixas acelerações. Segundo, ele prevê que o crescimento de galáxias e aglomerados acontece mais rápido do que no modelo Lambda-CDM. Esse ritmo acelerado de formação de estruturas tornaria os grandes vazios cósmicos muito mais comuns em um universo regido pelo monde. O problema é que algumas observações do cosmos favorecem o monde, enquanto outras sustentam o Lambda-CDM. Ou seja, a comunidade científica está presa num cabo de guerra cósmico sem um vencedor definitivo. A descoberta do vazio KBC pode indicar que precisamos revisar ou até mesmo abandonar certos princípios da cosmologia moderna. Se o universo tiver variações significativas de densidade em diferentes regiões, como a nossa, por exemplo, isso pode forçar uma reavaliação de conceitos fundamentais sobre a energia escura e a formação das grandes estruturas cósmicas. Além disso, viver no vazio KBC também nos dá uma nova perspectiva sobre o famoso paradoxo de Fermi, que nos lembra daquela velha pergunta: se o universo é tão grande e cheio de estrelas, onde estão os alienígenas? Bom, levando em consideração a densidade da nossa vizinhança galáctica, 3 pontos merecem destaque aqui. Primeiro, o isolamento. O vazio KBC tem pouquíssimas galáxias e, consequentemente, menos estrelas. Se a vida é mais comum em regiões densas, talvez estejamos morando num bairro bem deserto do universo, o que tornaria muito mais difícil encontrar outras civilizações. Segundo, a imensidão das distâncias. As galáxias são tão espaçadas dentro do vazio que qualquer tentativa de comunicação entre possíveis civilizações seria absurdamente lenta. Mesmo que existam alienígenas extremamente avançados por perto, eles podem estar longe demais para um alô cósmico. O terceiro ponto é a possibilidade de evitarem contato. Civilizações mais avançadas podem escolher ignorar sociedades menos desenvolvidas, ou talvez nem saibam da nossa existência, já que moramos em um dos bairros mais vazios do universo. As características do vazio KBC podem representar duas coisas para o surgimento da vida: ou é bom ou é ruim. Se for ruim, sugere que a vida inteligente tende a se desenvolver em regiões mais densas do universo, onde há mais recursos e mais chances de interações entre civilizações. Como resultado, esses seres podem não dar a mínima para explorar áreas remotas como a nossa, o que diminuiria ainda mais as chances de contato. Essa perspectiva pode ser uma explicação plausível para o paradoxo de Fermi. Talvez a vida esteja espalhada pelo universo, mas nossa localização em um verdadeiro deserto cósmico nos deixa isolados de todo o resto. Mas é verdade que o oposto também pode acontecer. Se por um lado a vida pode florescer em maior quantidade em regiões povoadas de galáxia e estrelas, o oposto também pode acontecer, já que regiões como essas teriam uma grande quantidade de corpos altamente energéticos, como explosões de supernova e quasares, o que poderia prejudicar ou destruir completamente qualquer fagulha de vida. E esse é um problema que não temos, então talvez seja graças ao nosso vazio que estamos aqui hoje. Seguindo essa linha de raciocínio, o vazio KBC também levanta questões antropológicas. O princípio antrópico sugere que o universo parece ser do jeito que é, porque nós, como observadores, existimos para percebê-lo. No contexto do vazio KBC, isso implica que nossa presença nessa região de baixa densidade não é coincidência, mas sim um fator essencial para que a vida como conhecemos se desenvolvesse. Se o universo fosse uniformemente denso ou não tivesse grandes vazios, talvez as condições para a vida nunca tivessem surgido. E, por consequência, não estaríamos aqui para discutir isso. Portanto, as características do vazio KBC, como sua imensidão e relativa solidão, não seriam anomalias,
mas sim um efeito natural da estrutura do universo, permitindo que observadores como nós existam. Embora essa ideia pareça empolgante, a validade científica do princípio antrópico é frequentemente debatida, já que, para muitos, ele soa mais como uma reflexão filosófica do que uma hipótese testável. Ainda assim, o vazio KBC adiciona mais um toque de mistério à nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Agora, será que ele pode ser a peça-chave para resolver a tensão de Hubble, um dos maiores enigmas da cosmologia? Bom, só o tempo e muitos cálculos dirão. Será que estamos sozinhos no universo? Será que nossas vozes ecoam solitárias ou há outros seres inteligentes aí fora esperando para se comunicar? Dentro do nosso sistema solar, algumas missões procuraram por sinais de vida antiga e atual, especialmente em Marte e na Lua Europa de Júpiter. Além do nosso sistema solar, missões como Kepler estão revelando milhares de planetas orbitando outras estrelas, alimentando ainda mais nossa imaginação e nos fazendo nos perguntar se existem outras civilizações por aí, talvez fazendo a mesma pergunta: estamos sozinhos? Entretanto, alguns especialistas na busca por vida extraterrestre têm compartilhado cada vez mais a visão de que a humanidade não está pronta para um contato com uma civilização alienígena. Isso se torna óbvio quando deixamos de lado os sonhos e a imaginação e nos aprofundamos na abordagem científica. E não é só isso. Não apenas a busca por civilizações inteligentes pode ser infrutífera, mas também pode abrir uma porta pela qual talvez não estejamos preparados para passar. Que mistérios estão realmente escondidos por trás do silêncio cósmico? E por que estamos nos esforçando tanto para entrar em contato com seres extraterrestres, sabendo que talvez nunca alcancemos esse objetivo? Enquanto exploramos nosso sistema solar e além, desenvolvemos ferramentas cada vez mais sofisticadas para saciar nossa curiosidade sem fim sobre a possibilidade de existir vida em outros lugares no cosmos. Depois de passar anos explorando as possibilidades de entrar em contato com seres extraterrestres, os cientistas chegaram a conclusões surpreendentes. Vamos imaginar que uma civilização alienígena esteja no mesmo nível de avanço tecnológico que nós e que suas espaçonaves voem nas mesmas velocidades que as nossas. Descobriu-se que uma vida inteligente com esse nível de avanço precisa de menos de 1 bilhão de anos para se espalhar por uma galáxia do mesmo tamanho que a nossa. Imagine só o quão rápido nossa galáxia teria sido habitada por qualquer civilização desse calibre. Mas se isso fosse verdade, por que não estamos vendo uma galáxia viva ao nosso redor? Para responder a essa pergunta, precisamos dar uma olhada na escala de Kardashev. Alguns cientistas modernos utilizam essa escala para medir a capacidade potencial de organismos vivos colonizarem o espaço ao redor e, consequentemente, a possibilidade de contato com outras formas de vida. Essa escala nos dá a própria resposta sobre por que não estamos vendo um espaço tipo Star Wars ao nosso redor. Kardashev propôs medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base em como ela utiliza eficientemente seus recursos energéticos. De acordo com essa escala, uma civilização do tipo 1 pode aprender a utilizar toda a energia que consegue colher em seu planeta natal e que é irradiada pela sua estrela-mãe. Esse tipo de civilização provavelmente está pronta para viagens interplanetárias e, em algum momento, será capaz de colonizar todo o seu sistema. Para contexto, nós utilizamos um pouco mais que 60% do potencial energético do nosso planeta, enquanto a quantidade de energia que aprendemos a aproveitar do Sol é inferior a 0,1%.
Parece que ainda estamos no nível 0 de acordo com essa escala. Civilizações que atingiram o status de tipo 2 são capazes de capturar energia não apenas em seu planeta natal, mas também de qualquer fonte que possam aproveitar dentro de seu sistema estelar, ou pelo menos estão próximas de fazer isso. Na busca por esse tipo de civilização, os cientistas estão de olho em uma esfera de Dyson, uma estrutura artificial hipotética que permitiria à civilização aproveitar toda a energia de sua estrela. Essas civilizações seriam capazes de viagens interestelares, teriam colonizado ativamente sua própria galáxia e possivelmente avançado para colonizar áreas vizinhas, o que lhes permitiria aumentar cada vez mais a quantidade de energia que poderiam usar. Além de utilizar toda a energia de seu sistema estelar, as civilizações do tipo 3 podem aproveitar a energia de sistemas vizinhos, controlar a energia de toda a galáxia ou até mesmo do universo inteiro. Existe uma razão simples para a dificuldade de se comunicar com uma civilização do tipo 1. Ao calcular a capacidade de transmitir e receber sinais no espaço, descobrimos que a visibilidade máxima da atividade energética da Terra, basicamente sinais de rádio, lasers, atividade elétrica, é muito limitada. Se nos esforçarmos muito, mas muito mesmo, só podemos ser vistos ou ouvidos a uma distância de 4 anos-luz. O ruído que produzimos só poderia ser ouvido por nossos vizinhos mais próximos, que tenham alcançado o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso. Uma civilização do tipo 2 seria capaz de nos ouvir de uma distância muito maior. Eles também poderiam garantir que permanecessem despercebidos, seja devido à grande distância ou porque assim desejam. É importante ressaltar que a escala de Kardashev é mais um conceito teórico do que uma medida prática, e a humanidade ainda está muito longe de atingir os níveis mencionados na escala. No entanto, a ideia continua sendo um ponto de discussão interessante dentro da astrofísica e da especulação sobre o futuro da tecnologia e da exploração espacial. Após 60 anos transmitindo vários sinais e examinando os céus na tentativa de detectar sinais artificiais, não encontramos nada e aparentemente continuamos sem ser ouvidos. O paradoxo de Fermi foi primeiro levantado pelo físico Enrico Fermi. Certa vez, ao falar com seus colegas, ele fez uma pergunta aparentemente simples: onde estão os alienígenas e por que eles não nos visitaram? Entretanto, quando consideramos o nível de desenvolvimento de nossa própria civilização, a resposta é bem óbvia. Por que eles fariam isso? As logísticas necessárias para viagens interestelares só estão disponíveis para civilizações que atingiram pelo menos o nível 2. E aos olhos deles, talvez não valhamos a pena. Afinal, qual pessoa em sã consciência tentaria se comunicar com formigas? Como uma formiga seria capaz de reconhecer que alguém está tentando se comunicar com ela, sem mencionar o uso ineficaz do potencial desse planeta? Outras civilizações que, como nós, ainda não alcançaram o tipo 1, ficam confinadas ao seu próprio planeta e sistema estelar. É simplesmente irreal esperar qualquer visitante de um lugar assim. É possível que, neste exato momento, eles estejam lidando com os mesmos problemas que nós. Fome, luta por recursos e guerreando por territórios. E assim parece que as civilizações do tipo 1 teriam preocupações diferentes. Entretanto, será que alguma delas poderia ter superado esses problemas e decidido se lançar ao espaço? Os dados apresentados pelos cientistas sugerem que podemos ter, na verdade, um número surpreendentemente grande de vizinhos. Ao erguermos nosso olhar para o céu, podemos imaginar quantos planetas potencialmente habitados existem. O que vemos no céu é apenas 1% de nossa própria galáxia, a Via Láctea. Mesmo que apenas 1% desses mundos estejam habitados e povoados por vida consciente, isso totalizaria cerca de 100.000 civilizações inteligentes que poderiam existir apenas em nossa galáxia. E todas elas permanecem em silêncio. Existem inúmeras soluções para o paradoxo de Fermi. Afinal, existem centenas de teorias científicas que tentam explicar esse silêncio.
mas vamos nos focar nas mais interessantes. Uma delas é que não há sinais de civilizações tipo 2 ou tipo 3, porque elas simplesmente não existem. A análise científica nos diz que há milhares de civilizações em nossa galáxia. Portanto, presume-se que haja um fator que atrapalhe o desenvolvimento delas. Esse fator é chamado de o grande filtro. Essa hipótese sugere que, após atingir um certo nível de desenvolvimento, a vida enfrenta um obstáculo impossível de superar. No entanto, os cientistas não sabem o que exatamente é esse grande filtro. As possibilidades são limitadas apenas pela nossa imaginação, desde inteligência artificial, que elimina a vida orgânica excessivamente desenvolvida da galáxia, até várias formas de apocalipse. As variáveis podem ser infinitas. O mais lamentável dessa hipótese é que, se for verdadeira, a humanidade se depara com 3 perspectivas possíveis para o futuro. De acordo com o primeiro cenário, nós, como humanidade, somos uma forma de vida única que conseguiu superar o obstáculo do grande filtro. Isso significaria que atingir nosso nível de progresso é extremamente desafiador, e as chances disso acontecer são muito baixas. Nesse caso, o silêncio cósmico seria causado pela maioria das civilizações não terem conseguido superar o grande filtro. Portanto, simplesmente não temos ninguém com quem entrar em contato. O segundo cenário sugere que somos os primeiros entre nossos vizinhos a avançar para esse nível. Isso se deve ao fato de que as condições necessárias para a existência de vida consciente foram estabelecidas recentemente e aconteceu de sermos os pioneiros nesse progresso. Nesse caso, simplesmente nos encontramos no lugar certo e na hora certa para nos tornarmos uma das primeiras civilizações ultra-inteligentes. Isso também significa que temos muito tempo para avançar e nos tornarmos uma civilização do tipo 2 e tipo 3. É por isso que não há esperança para o contato. Estamos progredindo mais rápido do que qualquer outra forma orgânica de vida desde o Big Bang. O terceiro cenário apresentado pelos cientistas é mais pessimista. Eles supõem que, se não fôssemos os primeiros a atingir esse nível de avanço nessa sequência rara de eventos cósmicos e o grande filtro ainda está à nossa frente, a vida evoluiria em intervalos regulares até chegar a um estágio que é onde estamos agora. Seja lá o que for ou quem for, isso apresenta um desafio que impede a evolução da vida para uma civilização do tipo 1, e é improvável que sejamos uma exceção a essa regra. Ou seja, quando atingirmos esse limite, seremos extintos. Aqueles que favorecem a terceira hipótese acreditam que o silêncio cósmico é uma ótima notícia para nós. Afinal, a presença de vida complexa em Marte, em luas ou em outro lugar, significaria que o grande filtro está à nossa frente. Há também um ponto de vista oposto. De acordo com ele, civilizações do tipo 2 e tipo 3 existem, e ainda não as encontramos por um motivo. Isso se baseia principalmente no fato de que estamos muito limitados em nossa busca. Afinal, estamos procurando sinais que estejam apenas a 100 anos-luz de distância de nós, o que representa apenas 0,1% da nossa galáxia. Algumas hipóteses sugerem que esta galáxia já foi colonizada há muito tempo. E para os colonizadores, nós estamos localizados em uma área deserta e de pouco interesse. Também é possível que haja atividade ao redor de nosso sistema e simplesmente sejamos muito primitivos para entender esses sinais, ou estamos concentrando nossos esforços em outro lugar. Isso seria como tentar se comunicar com pessoas usando a internet por meio de código Morse. É igualmente possível que nossas mentes se diferenciem tanto em comparação com outras formas de vida que nossas tentativas de estabelecer contato parecem um ruído sem sentido. Outra hipótese interessante é a teoria do zoológico cósmico, que afirma que estamos realmente cercados por uma galáxia densamente povoada. Dentro deste mundo, a Terra é algo semelhante a uma reserva de vida selvagem, algo que você pode observar, mas não é permitido fazer um passeio de safari ou entrar em contato com uma forma de vida tão primitiva. E assim, como de costume,
Toda tentativa de explicar esse paradoxo inevitavelmente chega a um impasse. O paradoxo de Fermi continua sendo um enigma não resolvido, e é um tópico fascinante tanto na ciência quanto na ficção científica. Pesquisadores de várias áreas, como astrofísica, biologia e sociologia, debatem e exploram várias hipóteses para tentar entender por que ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre. Sabemos muito pouco sobre o espaço e ainda não evoluímos para o nível necessário que possibilite resolver esses problemas. Mas isso não significa que nossas tentativas de encontrar vida inteligente tenham parado e que a humanidade esteja congelada no lugar, esperando por um contato externo. Atualmente existem pelo menos 2 projetos que passaram várias décadas tentando estabelecer contato e buscar vida extraterrestre. Esses são os projetos SETI e METI. O trabalho desses 2 projetos é baseado na equação de Drake, uma fórmula matemática que sugere ser possível calcular com precisão o número e, mais importante, a localização potencial de mundos habitados. O próximo passo é usar essa informação para se comunicar. De acordo com essa equação, nossa galáxia abriga entre 8 e 2.900 sistemas de vida inteligente. À medida que a ciência evoluiu e nosso conhecimento sobre a galáxia cresceu, os cálculos se tornaram mais precisos. Segundo os estudos, deveria haver exatamente 36 outros mundos irmãos coexistindo conosco na Via Láctea. O projeto SETI começou na década de 60 e, inicialmente, focou em escanear nossas imediações em busca de sinais de rádio artificiais provenientes de nossos vizinhos potenciais. No entanto, nenhum sinal foi encontrado. E por último, mas não menos importante, a missão da METI também é muito importante. Afinal, eles ajudam tentando capturar quaisquer mensagens do espaço e enviar nossas saudações para estrelas distantes. Conhecemos pelo menos 8 tentativas de comunicação, 2 das quais são os famosos discos de ouro nas sondas Voyager e discos semelhantes nas sondas Pioneer. As outras 6 são mensagens contidas em sinais de rádio direcionados para algumas estrelas. Por exemplo, para uma das estrelas parecidas com o Sol mais próximas, Gliese 581. Devido à distância, é improvável que ouçamos uma resposta, mas é possível que nossos descendentes possam. Para resumir os resultados do nosso pequeno estudo, podemos dizer com bastante certeza que o silêncio do universo é normal. Também é possível que ainda não tenhamos evoluído o suficiente para entrar em contato com a inteligência ao nosso redor, ou até mesmo que o próprio cosmos ainda não esteja pronto para isso. Qual desses cenários é o mais provável? Somos uma espécie única ou todo o espaço foi colonizado por civilizações superdesenvolvidas há muito tempo? Tudo indica que estamos cada vez mais próximos de descobrir as respostas para essas perguntas. Mas será que estaríamos prontos para um potencial contato? Essas civilizações não apenas controlam essa energia, mas possivelmente têm o poder de mudar mundos inteiros. Será que um dia a humanidade também poderá alcançar essa escala cósmica? O desconhecido nos aguarda e a exploração do universo continua a revelar mais mistérios e possibilidades do que podemos imaginar. Enquanto olhamos para as estrelas e contemplamos o cosmos, devemos nos perguntar se estamos preparados para o que poderia estar lá fora, além do alcance de nossos olhos e além das fronteiras do nosso planeta. O futuro nos reserva respostas fascinantes e descobertas emocionantes, à medida que continuamos nossa jornada de exploração cósmica. Júpiter, uma obra de arte feita de gás em constante movimento, com suas hipnotizantes nuvens,
escondendo os segredos que se ocultam abaixo dessa atmosfera turbulenta, uma camada que envolve todo o planeta e obscurece a verdadeira forma caótica de Júpiter. O gigante gasoso está a cerca de 628 milhões de quilômetros de nós, e mesmo a essa distância, cuida do nosso planeta bem melhor que a gente. Por bilhões de anos, o maior planeta do Sistema Solar desviou a trajetória de asteroides perigosos que poderiam ter atingido nosso planeta, levando toda a vida por aqui à extinção. Sendo o maior planeta, Júpiter guarda muitos segredos da formação do Sistema Solar. Mas, infelizmente, enviar uma sonda para estudar esse planeta não é fácil. A distância dos gigantes gasosos e a radiação mortal tornam extremamente desafiador para uma sonda espacial orbitar ou passar por Júpiter. Até o momento, 9 espaçonaves disseram um olá para o gigante gasoso, sendo a maioria delas apenas missões de passagem. Mas não é sobre essas missões que falaremos hoje, e sim 2 das missões espaciais mais complicadas já lançadas ao espaço, com ambas sendo enviadas exclusivamente para estudar Júpiter. Uma delas é a incrível e revolucionária sonda Juno, uma missão de $1,5 bilhão e que completou recentemente uma década no espaço. Juno foi capaz de estudar Júpiter como nunca antes. É graças a essa sonda que hoje compreendemos o funcionamento da dinâmica atmosférica joviana, a magnetosfera e até mesmo a estrutura bizarra da Grande Mancha Vermelha. No entanto, apenas uma delas mergulhou propositalmente no planeta, com a missão suicida de descobrir o que realmente acontece nas profundezas das nuvens de Júpiter, a sonda atmosférica Galileu. Em uma missão memorável, juntamente com o orbitador, a sonda atmosférica viveu literalmente 1 hora de terror. Mas antes de se esfarelar completamente, a sonda coletou dados preciosos que nos ajudam a compreender Júpiter até hoje. A sonda atmosférica e o orbitador Galileu foram lançados em 1989, com o objetivo de estudar o planeta Júpiter e suas muitas luas. A sonda atmosférica foi projetada para mergulhar na espessa atmosfera de Júpiter e coletar dados sobre suas misteriosas camadas de nuvens. Até hoje, é a única sonda projetada para entrar intencionalmente em um gigante gasoso. Incrivelmente, apesar das condições intensas de Júpiter, a sonda teve sucesso, enviando dados sem precedentes por cerca de 1 hora. Antes de ir em direção ao gigante gasoso, o primeiro corpo celeste a ser sobrevoado pela sonda foi o planeta Vênus, em 10 de fevereiro de 1990. Ali, ela ganhou um empuxo de 8.000 km por hora, em velocidade, e sobrevoou a Terra 2 vezes. A primeira em 8 de outubro de 1990, a 960 km de distância, antes de se dirigir ao asteroide 951 Gaspra, sobrevoando-o a uma distância de 1.600 km, em 29 de outubro de 1991. Voltou a sobrevoar a Terra em 8 de dezembro de 1992, a 300 km de distância, ganhando mais 3,7 km por segundo em velocidade acumulada. Continuou a órbita então em direção ao asteroide 243 Ida, que sobrevoou em 28 de agosto de 1993 a 2.410 km. Foi durante este sobrevoo que a Galileu descobriu a pequena Dactyl. Essa foi a primeira vez que o satélite de um asteroide foi observado. Após isso, finalmente ele partiu em direção a Júpiter. Após ejetar a pequena sonda atmosférica em direção ao planeta, em 13 de julho de 1995, ela entrou na órbita de Júpiter em 8 de dezembro do mesmo ano, sendo o primeiro objeto construído pelo homem a realizar tal feito. E foi no dia 7 de dezembro de 1995 que a sonda Galileu começou sua solitária descida em direção a Júpiter.
A pequena sonda atravessou o vazio cósmico por cerca de 6 horas, detectando apenas o ensurdecedor silêncio do espaço, em contraste com as tempestades turbulentas que a aguardavam, assim como o silêncio antes de uma guerra. Ela entrou na atmosfera a uma velocidade incrível de mais de 170 mil quilômetros por hora, rápido o suficiente para viajar de Porto Alegre a Fortaleza em apenas 90 segundos. A sonda foi capaz de suportar um calor extremo ao colidir com as camadas superiores de Júpiter, enquanto o atrito incendiava seu resistente escudo térmico, que era feito de um composto chamado material fenólico de carbono, uma mistura de resina fenólica e carbono que é extremamente resistente a altas temperaturas. Nos primeiros minutos de descida, era esperado que o escudo dianteiro perdesse cerca de 60% de sua massa, que era de 145 quilos, e foi justamente isso que aconteceu. A onda de choque incandescente à frente da sonda era tão brilhante e quente quanto o Sol, atingindo temperaturas abrasadoras superiores a 15.000 graus Celsius. Apenas alguns minutos após o início de sua descida, o paraquedas, que também era extremamente resistente à temperatura, foi acionado, reduzindo drasticamente sua velocidade. Com uma liga especial feita em nylon e também em resina fenólica, o paraquedas desacelerou a sonda violentamente, que passou de 170 mil para apenas 160 km por hora, experimentando uma força 350 vezes a gravidade da Terra. Nessa velocidade, a sonda Galileu já conseguia estudar a atmosfera de Júpiter e o clima local, enviando dados valiosos de volta ao orbitador, que por sua vez os transmitia à Terra. Os instrumentos da sonda mediram a temperatura, pressão, densidade e composição da atmosfera, enquanto descia por diferentes camadas. Por cerca de 1 hora, a sonda viveu acontecimentos incríveis. Testemunhou relâmpagos, tempestades e ventos ferozes, tudo isso em meio às enormes estruturas de nuvens. O ambiente que essa sonda experimentou era diferente de qualquer lugar explorado antes. Um verdadeiro mundo de caos. Após cerca de 61 minutos de queda, a sonda Galileu desapareceu e seu sinal foi perdido para sempre. Nesse ponto, ela provavelmente estava sendo incinerada e esmagada, enfrentando pressões cada vez maiores à medida que descia. Por horas, ela caiu silenciosamente nas profundezas mais escuras do gigante gasoso, até que o calor e a pressão se tornassem insuportáveis. Nesse ponto, a sonda provavelmente se fundiu e vaporizou, se tornando para sempre parte de Júpiter. Ao completar uma das maiores jornadas de todos os tempos, a sonda atmosférica Galileu contribuiu significativamente para a compreensão da complexa atmosfera de Júpiter. Quando entrou na atmosfera joviana, se descobriu, por exemplo, que ela era muito mais densa e quente do que o esperado. Além disso, Júpiter tinha apenas a metade da quantidade de hélio esperada, assim como a água, que estava presente em quantidades bem menores do que imaginavam os cientistas, enquanto argônio, criptônio e xenônio estavam presentes em quantidades bem superiores à imaginada. Para que esses elementos se formassem, Júpiter precisaria ser muito mais frio do que é hoje, sugerindo que sua órbita era bem mais distante do Sol do que é atualmente. Uma das descobertas mais surpreendentes da sonda foi a presença de tempestades de raios que superavam qualquer coisa já testemunhada na Terra. Ela registrou sinais de rádio característicos de descargas elétricas, fornecendo a primeira confirmação direta de tempestades elétricas em outro planeta. Descobriu-se também que a atmosfera era muito mais turbulenta do que o esperado, com ventos poderosos atingindo velocidades superiores a 600 km por hora, detectados nas camadas mais baixas de nuvens. A sonda encontrou evidências de partículas dentro das nuvens, provavelmente feitas por compostos orgânicos complexos. A presença dessas partículas contribui para a coloração e opacidade da magnífica aparência de Júpiter.
A sonda atmosférica Galileu foi apenas uma pequena parte de uma missão que já era bem ambiciosa. Ao mergulhar no abismo deste distante mundo caótico, transmitindo dados inovadores enquanto descia, ela deixou um legado de conhecimento, descoberta e uma compreensão aprimorada de um planeta envolto em mistério. Embora o destino final da sonda fosse ser vaporizada em partículas minúsculas, alguns anos depois, outra sonda teve o mesmo destino, sua parceira original, a sonda orbital Galileu. 8 anos após liberar a sonda atmosférica, a sonda orbital também mergulhou em Júpiter, queimando completamente enquanto descia. Essa manobra foi usada principalmente para evitar qualquer contaminação acidental às luas de Júpiter. Assim como a sonda atmosférica antes dela, a sonda orbital se tornou uma pequena parte do gigante gasoso. Os dados coletados pela sonda Galileu tiveram um valor científico enorme, mas ainda existiam algumas dúvidas e lacunas sobre a dinâmica de Júpiter. E justamente por isso, 23 anos depois, era lançada outra sonda, que também fez descobertas incríveis no gigante gasoso, nos ajudando a compreender ainda mais o maior planeta do Sistema Solar. Foi no dia 5 de agosto de 2011, em Cabo Canaveral, na Flórida, que a sonda Juno da NASA aguardava dentro de um foguete Atlas para iniciar sua jornada de 5 anos em direção a Júpiter. Juno foi especialmente projetada para estudar a origem e a evolução dos gigantes gasosos. Obviamente, em especial Júpiter. Ao mesmo tempo, ela foi feita robusta o suficiente para suportar o ambiente árduo e implacável que o planeta ofereceria. E com isso, a jornada até o 5º planeta do Sistema Solar começava. Mas assim como a sonda Galileu, a viagem até Júpiter não foi direta. Em vez disso, a nave seguiu uma trajetória bem complicada. Viajar pelo vazio do espaço não é tão simples quanto parece. A rota deve ser traçada de maneira otimizada, com o objetivo de economizar o máximo de combustível possível e desviar de possíveis detritos espaciais que possam colidir no caminho. Para isso, a Juno foi colocada em uma trajetória que a levou além da órbita de Marte. Em seguida, ela realizou manobras no espaço profundo que trouxeram a sonda de volta à Terra para um muito necessário impulso gravitacional. A sonda passou pela Terra em outubro de 2013, e esse sobrevoo impulsionou sua velocidade em mais de 3,9 km por segundo, e eventualmente a colocando em curso para Júpiter. Agora viajando a 150 mil km por hora, a Juno continuou sua longa jornada de mais de 2 anos em direção a Júpiter. Durante esse tempo, ela ficou na maior parte do trajeto em modo de proteção, que desligava todos os sistemas não essenciais. Finalmente, em janeiro de 2016, a Juno começou sua manobra final em direção a Júpiter. Durante este período, ela capturou um vídeo espetacular em time-lapse do gigante de gás. E para tornar as imagens ainda mais incríveis, também foi possível registrar suas 4 luas galileanas. O vídeo consistia em uma sequência de imagens tiradas 5 dias antes da sonda chegar a Júpiter, precisamente a 4,8 milhões de quilômetros de distância do gigante gasoso. Finalmente, em julho de 2016, após uma longa jornada de 5 anos, a Juno chegou a Júpiter. Neste ponto, essa era a sonda mais rápida já feita pela humanidade. Então, para desacelerar, ela realizou diversas manobras que eventualmente a colocaram em uma órbita elíptica ao redor do planeta. A trajetória foi projetada para manter a sonda a uma distância segura das radiações prejudiciais de Júpiter e próxima o suficiente para fazer observações precisas. Em agosto de 2016, a Juno completou sua primeira órbita ao redor de Júpiter. Ela capturou algumas das imagens mais fascinantes do planeta, incluindo uma imagem detalhada, revelando estruturas de nuvens azuladas não encontradas em nenhum outro lugar do Sistema Solar. A Juno também capturou em luz infravermelha belas auroras no polo sul do planeta,
geralmente invisíveis aos olhos humanos. Devido à sua órbita minuciosamente calculada, a sonda pode se aproximar bastante da atmosfera do planeta, às vezes viajando a apenas 5.000 quilômetros acima das camadas de nuvens. Isso permitiu que a sonda coletasse os melhores dados possíveis sobre as nuvens hipnotizantes de Júpiter. As imagens capturadas pela sonda revelaram uma tapeçaria colorida e complexa de nuvens em expansão que vagam violentamente por todo o planeta. Essas enormes nuvens mostradas nas imagens se estendem por milhares de quilômetros e são compostas principalmente por sais de amônio. A Juno também retratou o polo norte de Júpiter de uma maneira nunca vista antes. A imagem infravermelha revelou uma tempestade caótica de tamanho considerável nessa região, cercada por 8 ciclones ligeiramente menores. Cada uma dessas tempestades é grande o suficiente para engolir o Brasil inteiro. Quando falamos em Júpiter, existe uma coisa que automaticamente vem à nossa cabeça: a Grande Mancha Vermelha. Esse monstro é uma majestosa tempestade anticiclônica, localizada a 22 graus ao sul do equador de Júpiter, sendo a maior e mais violenta tempestade do Sistema Solar. Em julho de 2017, a Juno capturou imagens de alta resolução da Grande Mancha Vermelha. Essa imagem detalhada revelou a grande tempestade em um nível de detalhes que nunca havia sido visto antes. A sonda Juno também investigou as profundezas da Grande Mancha e mostrou que ela se estende a mais de 320 quilômetros nas profundezas de Júpiter, quase 50 a 100 vezes mais profundas do que os oceanos da Terra. A sonda descobriu várias novas tempestades furiosas em todo o gigante gasoso. Além disso, ela também foi capaz de detectar diretamente o campo magnético interno de Júpiter. Essa foi uma das maiores descobertas, pois foi a primeira vez que um campo magnético interno foi detectado em qualquer planeta além da Terra. A sonda Juno também foi a responsável por descobrir que o planeta gigante tem, na verdade, mais água na atmosfera do que se imaginava. Os dados contradizem as leituras da Galileu, enviadas antes da sonda se desintegrar na descida em direção ao solo do planeta. Na época, os cientistas ficaram espantados ao descobrir que havia apenas 1/10 de água do que era esperado. Mas a Juno deu a eles um presente. Na altura da linha do Equador, cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera joviana são de água, o que coincidiu com estudos anteriores à missão Galileu. Com os dados da sonda combinados com um mapa infravermelho feito por um telescópio aqui na Terra, a conclusão foi de que a Galileu teve azar, analisando um ponto meteorológico incomum, quente e seco, com baixíssima composição de água. Inicialmente, a Juno estava planejada para operar até 2018. Mas, considerando suas capacidades, a NASA estendeu a missão até o fim de 2025. Ou seja, a sonda saiu melhor que a encomenda. Assim, no pouco tempo que resta, espera-se que a Juno avalie algumas teorias anteriores sobre a formação do planeta. Além disso, as observações provavelmente revelarão as estruturas mais profundas do gigante de gás, incluindo dados sobre o misterioso núcleo, que até hoje é motivo de debate na comunidade científica. As missões Juno e Galileu nos permitiram ver Júpiter com muito mais detalhes. Com os dados valiosos coletados por ambas as sondas, os cientistas foram capazes de validar hipóteses que já existiam há décadas e, principalmente, fazer novas descobertas incríveis sobre o maior e um dos mais fascinantes planetas do Sistema Solar. No fim das contas, o universo não é apenas um lugar. Ele é um convite. Um convite para olhar para cima e se perguntar: o que mais está lá fora?
O cometa interestelar 3I Atlas foi um desses convites. Essa rocha alienígena é mais do que um corpo gelado cruzando o espaço. Ele é uma prova concreta de que o universo está em constante movimento e que os limites entre aqui e lá fora são muito mais frágeis do que imaginávamos. Descobrimos que objetos interestelares não são tão raros quanto pensávamos. Eles vêm de longe, de sistemas estelares que talvez nunca conheceremos, mas que deixam suas marcas ao passar. E quando um deles entra em nosso sistema solar, ele carrega consigo pistas valiosas sobre como o universo funciona em outros cantos da galáxia. Estudar o 3I Atlas é como abrir uma cápsula do tempo de um mundo distante. Uma oportunidade única de comparar, investigar e entender melhor a origem de tudo ao nosso redor. Mas o 3I Atlas foi apenas o começo. Neste documentário também mergulhamos em outros 3 grandes mistérios que continuam desafiando cientistas no mundo inteiro. Falamos sobre o grande vazio cósmico que cerca a nossa galáxia e o que isso pode significar para a nossa existência. Analisamos o paradoxo de Fermi, questionando por que ainda não encontramos vida inteligente lá fora, mesmo com bilhões de planetas à disposição. E investigamos os enigmas de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, e como ele pode ter desempenhado um papel crucial na história da Terra. Esses temas, por mais diferentes que pareçam, se conectam em uma mesma linha de raciocínio. Quanto mais olhamos para o universo, mais percebemos que ainda temos muito a descobrir. Mas isso não é motivo para frustração. É justamente o que torna a ciência tão empolgante. A cada nova descoberta, novas perguntas surgem. A cada nova missão, mais dados, mais hipóteses, mais caminhos. No fim, o universo não está quieto. Ele está cheio de movimento, colisões, sinais, padrões e, às vezes, visitantes inesperados. O cometa 3I Atlas veio, passou e seguiu viagem. E talvez nunca mais volte. Mas a curiosidade que ele despertou, essa sim, continua com a gente, alimentando a próxima geração de telescópios, teorias e descobertas. O céu continua em movimento. E nós seguimos observando. Obrigado.